A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assista mais um programa Fonte de Água Viva. Abra comigo 1 Crônicas, capítulo 19. Quero falar sobre a vida de um homem chamado Anum. Amém, queridos? E sobre a vida de Davi. Dois homens aqui, Anum e Davi. 1 Crônicas 19, versículo 1. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu. Seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi teu pai aos teus olhos? Por que te mandou consoladores? Não vieram os seus servos a ti a esquadrinhar, a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, os rapou e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram e avisaram a Davi acerca destes homens e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os seus filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. E que ouvindo Davi, enviou Joabe todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte do campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha entre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Digam amém. A Bíblia nos fala que Naás era amigo de Davi. Fala com o teu irmão que está lá assim: Naás era amigo de Davi. O nome Naás significa cobra, presta atenção nisto. O nome Naás representa cobra. E o nome do filho de Naás chamava Anum, que representa favorecido. Então o filho da cobra, aqui a Bíblia fala que o nome deste homem aqui, este homem aqui chamado Naás, representava o nome cobra. Recebe o seu filho chamado Anum. Então Naás morre. Amigo de Davi morre. E quem toma o trono? Anum, que significa favorecido, recebe o trono do pai e agora está recebendo todas as bênçãos. Recebe o patrimônio do pai, recebe a fortuna do pai, recebe o trono que o pai estava ali, rei dos Amonitas. E agora Davi era amigo de Naás. E como Davi era amigo de Naás, Davi tinha um coração grande. Davi era um homem guerreiro, mas tinha um coração grande. Então o que Davi faz? Eu tenho que mandar agora ajudar o filho de Naás.
Davi fala: então eu tenho que mandar meus embaixadores para ajudar Naás, porque Naás já morreu, mas o seu filho Hanum é um rapaz novo, ele não tem experiência de guerra, ele não tem experiência para governar, então eu vou mandar os meus embaixadores para ajudá-lo. Diga aleluia. Este jovem então, de receber Davi a sua comitiva, o que ele faz? Recebe o mau conselho dos seus embaixadores. Olhe para o teu irmão, seriamente, diga para ele assim: quem é o teu conselheiro? Quem é a pessoa que te aconselha? E agora este homem aqui, Hanum, ele é chefe agora, ele é rei agora dos amonitas, tem um patrimônio na mão, tem uma bênção na mão. O que ele faz? Davi liga para ele e fala: olha, estou mandando agora embaixadores para te ajudar. Eu vou mandar embaixadores para te dar o apoio moral, financeiro e o que você precisar. E naquela época, o cara que não fosse amigo de Davi era cara sem inteligência, porque Davi tinha todo o poder bélico na mão. Davi tinha um exército na sua mão muito poderoso. Então quem brigasse com Davi naquela época teria consequências gravíssimas. E a Bíblia nos fala então que Davi fala para Hanum: Hanum, estou te mandando embaixadores para te ajudar, te aconselhar, a te dar um bom conselho para você prosperar e ser abençoado. Mas o que acontece com este homem no versículo de número 2? Acompanhe comigo. E disse Davi: usarei de beneficência com Hanum. Davi era um cara que tinha consideração, viu, irmão? Em primeiro lugar, eu quero ensinar a igreja. Davi era um homem que tinha consideração. Ele tinha um amor por Naás. E por ele ter amor a Naás, ele manda agora para o filho de Naás, Hanum, ele manda agora conselheiros para ajudar a fazer um bom governo. Olha o que a Bíblia fala: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Então Davi aqui era um homem grato. Davi aqui era um homem super grato. Está dizendo assim: olha, como Naás me ajudou, eu vou ajudar agora o seu filho. Então Davi era um cara bem intencionado. A Bíblia fala, nos mostra. Mas olha o que aconteceu. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar e acerca de seu pai, e vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. Versículo 3: disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura honra Davi ao teu pai aos teus olhos? Porque te mandou consoladores, Hanum? Não vieram os seus servos a esquadrinhar, a transtornar, a espiar a terra? Olha o que a Bíblia diz, versículo 4: pelo que Hanum tomou os servos de Davi, grande erro que ele fez. Pegou os servos de Davi, raspou a metade da barba deles. Naquela época os embaixadores estavam com a barba completa, fechada. Então, para humilhar a vida de Davi, Hanum pega e arranca metade da barba dos embaixadores de Davi. Deixaram os caras com a barba de um lado e sem barba do outro. Versículo 4: cortou as vestes pelo meio até a coxa, significa nas partes das nádegas ficaram descobertos, representando vergonha. Em outra parte da Bíblia fala que fizeram uma rotura, fizeram um buraco na parte onde apareceu a parte íntima dos homens de Davi. Humilhação. Meu irmão, Davi com coração puro manda embaixadores para ajudar o cara, o tal cara chamado Hanum. E o camarada, o que ele faz? Raspa as barbas dos mensageiros de Davi, faz um buraco na parte traseira dos homens, e agora os caras estão com vergonha, tampando a barba e tampando as costas, com vergonha. E a Bíblia nos fala que Hanum humilhou o servo de Davi. E aí Davi ficou enfesado, irmão. É dura coisa quando alguém fica enfesada. E Davi agora está enfesado, meu filho. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Pelo que Hanum tomou o servo de Davi, os rapou, lhe cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram e avisaram a Davi acerca destes homens. E mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados.
Disse, pois, o rei, Davi, né? Deixai-vos esses homens ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então, pode trazer eles de volta para Jerusalém. Eu quero ensinar hoje algo à igreja, é que todos os dias Deus nos dá a bênção. Olha para o seu irmão e diga assim, todos os dias Deus nos dá a bênção. Mas como nós estamos usando a bênção que Deus dá? Um exemplo, Deus dá uma bênção para você na sua área sentimental. Aí você vai e joga fora esta bênção sentimental que Deus te deu. Deus te dá uma bênção na área financeira e você joga fora a bênção financeira que Deus te deu. Irmãos, quantas pessoas que gastam tudo, que Deus deu a bênção, ele gasta tudo, depois ele fala, poxa, estou sem nada. Ué, mas não aproveitou a hora que Deus te deu a vitória? Então muitas pessoas perdem a oportunidade diária do que Deus dá a elas. Eu quero perguntar para você que está aqui essa noite, quem é o seu conselheiro? Pergunta para o seu irmão que está à tua direita, à tua esquerda, quem são os teus conselheiros? O casamento está na crise. Aí chega um mau conselheiro, os conselheiros de Anum falavam assim, separa. Mas o conselheiro de Deus jamais vai falar isso. Olha, irmão, se pode reconciliar, reconcilie. Um conselho errado destrói a vida das pessoas. Um conselho errado destrói a sua casa. Um conselho errado destrói você e toda a sua finança. Num conselho errado. Quem são os nossos conselheiros? E agora o que acontece? Anum declara uma guerra sem preparo para ela. Meu filho, Anum agora não tinha nem carro para guerrear contra Israel. Anum não tinha nem dinheiro para poder começar uma guerra contra Davi. Olha o que acontece no versículo 5 aqui. Esses homens ficaram envergonhados, foram para a cidade de Jericó. No versículo 6, vendo os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum, os filhos de Amon, 1000 talentos de prata, para alugarem, os caras nem tinham carro, meu irmão, foi alugar carro para guerrear contra Davi, para alugarem para si carros e cavaleiros, uma nação falida dos amonitas, querer lutar contra Israel. Davi estava no centro ali da vontade de Deus, Davi estava com todo o exército bélico ao seu lado, e agora um exército pequenininho dos amonitas querendo brigar com Davi. Davi falou, quer guerra? Então vamos ter guerra, vamos até o final, meu filho, vamos lá. E aí Davi falou, pode vir Joabe, vamos preparar o nosso exército. E Joabe prepara todo o exército e vai contra Anum. Só que Davi era um cara estruturado. Preste atenção numa coisa aqui, igreja. Davi não era idiota, era um cara preparado. Davi, quando saía para uma guerra, ele não saía para perder a batalha. Porque, em primeiro lugar, ele tinha orientação de Deus. Segundo, Davi era corajoso, qualquer tanto que você pode imaginar. Terceiro, Davi tinha dinheiro. Quarto, Davi tinha outras nações ao seu lado, porque ele era um camarada que fazia amizade com todo mundo. Fazia amizade com gente boa, com gente ruim, todo mundo era amigo de Davi. Então Davi era um cara que estava tranquilo, meu filho. Estava de bem com todo mundo. E a Bíblia nos fala então que Davi fala, já que ele quer guerra, então vai ter a guerra. Olha o que esse cara faz no versículo 7. Anum. Alugaram para si 32.000 carros. Alugou, porque não tinha. Gastou o dinheiro da nação inteiro para guerrear. Meu irmão, é o exemplo do Iraque. Saddam Hussein acabou com a fortuna do Iraque para lutar contra os Estados Unidos. Os caras parecem que não tem cabeça, rapaz. Tem gente que não tem cabeça, irmão, quer lutar sem poder ter o poder de fogo. E agora a Bíblia nos fala, esse cara aluga para si 32.000 carros. O rei de Maaca, sua gente, e eles vieram e acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. E que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. Saindo os filhos de Amon, ordenou a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha entre os mais escolhidos de Israel. E os ordenou contra os sírios.
O resto do povo entregou na mão de Abissai seu irmão, e puseram em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Versículo 3: esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Versículo 14: então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, fugiram diante dele. Os sírios começaram a fugir diante de Israel. Primeira baixa aqui contra Anum. Os que foram aliados de Anum começaram a cair. Olha o que a Bíblia fala no versículo de número 16. Vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, versículo 18, começou a queda do exército sírio. Porém os sírios fugiram diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros, 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, o servo de Hadadezer, que tinha sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Sabe o que aconteceu? Anum foi derrotado com todo o seu exército. Empobreceu a nação pelo seu orgulho, pelo seu ego, se deu mal. Olha para o teu irmão e diga assim: quem é que está te aconselhando? Quem é a pessoa que te aconselha? Pode levar você para uma guerra sem fim. A pessoa que te aconselha errado pode levar você para a destruição e até a morte. Conselho errado. Conselho errado tem levado muita gente para o buraco e para a sepultura por causa de conselhos errados. Olha o que a Bíblia está dizendo: acabou com o exército sírio e acabou com ele, porque todo o carro que ele alugou, acabou tudo. O exército de Israel acabou com tudo. Moral da história: Davi vencendo agora, Davi procura, cadê Anum agora? Aí quando Davi dá uma olhadinha assim, Anum está lá no final, com a coroa de ouro na cabeça, com um ciclo de ouro. 36 quilos aproximadamente de ouro na cabeça. Aí Davi fala assim: mas todo mundo está morto aqui, dos amonitas. Espera aí, cadê o rei dos amonitas? Está o cara lá atrás, brilhando com a veste bonita, e está o cara com a coroa de 36 quilos de ouro na cabeça. Davi falou assim: mas aquele ali é o rei dos amonitas? Anum é? Aí o pessoal falaram: é Anum, traz ele cá. Olha que fala o capítulo 20 do versículo 1. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu as terras dos filhos de Amon, veio, cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Versículo 2: Davi tirou da cabeça do rei de Anum a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro. Havia nela pedras preciosas. Foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Olha para o teu irmão e diga assim: Anum acabou com o seu povo, fez o seu povo ficar pobre, miserável, porque a guerra traz miséria. O Iraque ficou pobre depois da guerra contra os Estados Unidos. Pobreza. Aí Davi falou assim: quem é aquele cara que vem lá no fundo, lá dos amonitas, com aquela coroa na cabeça? Ó, Davi, você não sabe não? Aquele ali é Anum. Ah, aquele que é o favorecido? Sim. É aquele que não quis meus embaixadores? Sim. É aquele que rejeitou as minhas bênçãos? Sim. Traz ele cá. Aí lá vem um cara.
Se fosse eu, rei dos amonitas, eu tinha tirado a coroa da cabeça há muito tempo e passado para Davi. O cara acaba com a nação inteira e vem com a coroa na cabeça ainda assim, ó. Como se o seu povo não tivesse morrido. Como se o seu povo não tivesse... Por isso que eu falo, a nação que tem um homem que não confia em Deus, ele acaba com o povo. O que Saddam Hussein fez contra o povo do Iraque, acabou com o povo. Uma nação que não tem um homem governando de Deus lá, é uma nação derrotada. Porque a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E esse cara agora chega com a coroa na cabeça. Davi foi lá e arrancou a coroa da cabeça dele e falou assim, essa coroa aqui é minha. E colocou na cabeça de Davi. Davi está dizendo assim, Hanum, você é um derrotado. Você não pode andar mais com coroa na cabeça, a coroa não é mais sua. Você acabou com o seu povo e com a sua nação. Fez uma guerra idiota que não precisava. Você só pensou em você e esqueceu dos outros. Então agora a coroa é minha. 36 quilos na cabeça de ouro com pedras preciosas. Davi falou, quem governa agora sou eu. E tomou a coroa na cabeça de Hanum. Sabe o que representa isto? Tem muitos Hanuns da vida que estão andando com coroa na cabeça sem tê-la. Sem ter direito de usá-la. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, você conhece alguém assim? Irmãos, isso é muito sério. Quem te aconselha? Pergunta de novo para quem está ao teu lado. Quem está aconselhando você? A pessoa pediu conselho para o pastor, pede para um ímpio no mundo. O que você acha? De pedir para o seu líder? Aí o que acontece? Cai no problema. Entra no conselho errado e fica igual andando com coroa na cabeça, mas não tem mais nada. Aí Davi foi lá, humilhou Hanum, tirando a coroa da cabeça do rei e falou, a coroa é minha. Você já perdeu a batalha, meu filho. Colocou na cabeça dele e falou, quem provocou a guerra foi você, não fui eu. Porque Davi era assim. Ele não procurava a guerra, mas quando tinha, ele enfrentava. E até o final. Olha o que a Bíblia nos fala e nos mostra. Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de um talento de ouro, que é 36 quilos aproximadamente. Havia nela pedras preciosas. Foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojos. Davi saqueou a cidade dos amonitas, empobreceu mais a cidade ainda. Davi falou assim, é para não aprender a não mexer mais com o servo de Deus. Agora, se Hanum tivesse um conselho bom dos seus embaixadores, receberia os embaixadores de Davi, trataria com pão, com filé mignon, com arroz, com feijão, com farofa, trataria bem, e aceitaria o conselho de Davi, porque naquele momento o apoio de Davi político era muito importante. Irmãos, a maldita capacidade que o ser humano tem de jogar a sua vitória por terra, é a maldita. Isso acontece na igreja, fora da igreja, acontece na sua casa, na sua família, que muitas pessoas, você dá a elas oportunidades, elas te pisam. Não é assim? Olha para o teu irmão e diga assim, você acha que Hanum tem sequência de sobrevivência? Você acha que Hanum tem crédito para receber vitórias? Não. Não. Mas aquele que está alicerçado na palavra de Deus e tem o Deus como seu Senhor, tem força, tem poder, tem virtude e tem amigos. Aleluia! Você assistiu mais um programa Fonte de Água Viva. Creio que o Senhor abençoou você e toda a sua casa com este programa. Lembrando, estamos aqui na Rede Super todos os sábados às 10h30 pela manhã. Às 10h30 pela manhã. E também aos domingos, às 16 horas, 4 horas da tarde. Para abençoar você e toda a sua família. Assista os programas aqui na Rede Super, todos os sábados, 10h30, e os domingos, às 16 horas. O nome do Senhor será glorificado. E também eu quero agradecer você que tem sempre mandado o seu e-mail para nós e sempre
assistido os programas pela internet, pela televisão, mande seu e-mail para nós, nossos e-mails abaixo. E também você pode estar acessando o nosso site 24 horas pela internet, no www.ministeriorogerobernardi.org ou no www.igrejafontedeaguaviva.com.br. Assista a nossa programação 24 horas pela internet e ajude a divulgar os nossos programas. Estamos também no Facebook, estamos no Twitter e também estamos no YouTube com as novas pregações. Divulgue e convide mais pessoas para estar assistindo este programa. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Vamos orar agora para as pessoas que estão doentes, enfermas e pedindo ao Senhor Jesus para que possa tocá-las com o poder do Espírito Santo de uma forma muito especial. Pai, todos que estão doentes, enfermos agora, venha tocá-los com seu poder sarador e curador. E aonde estiver um espírito de enfermidade e de doenças, venham desaparecer dos corpos agora. Oramos, Senhor, para a salvação, para curas, milagres, sinais, maravilhas e prodígios e também a libertação de muitas pessoas. Venha tocar com o teu poder, libertando dos vícios do álcool, das drogas, libertando de todo tipo de vício e salvando e curando para a glória de Deus. Venha tocar sobre esta pessoa com a presença e com a unção do Espírito Santo, de uma forma muito especial. Creio no poder do Espírito de Deus de uma forma poderosa para te libertar, curar, salvar a sua vida. Agradeço a Deus por esta oportunidade e que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.